Na cidade do nosso Deus.
Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos para estar abrindo as suas Bíblias no livro de Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículo 18 ao 23. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Certo líder judeu perguntou a Jesus: "Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna?" Jesus respondeu: "Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe." O homem respondeu: "Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos." Quando Jesus ouviu isso, disse: "Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga." Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Amém? Amém. Amém. Convido os irmãos para se colocarem de pé, para que a gente possa estar orando, agradecendo ao nosso Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos como o corpo de Cristo na sua casa. Amém? Oremos. Deus maravilhoso e grandioso, Senhor, santo é o teu nome, e muito digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Nós queremos te exaltar, Pai querido. O Senhor possa estar essa noite, ó Deus, recebendo, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração, Pai querido. O nosso coração vem estar quebrantado, Senhor Jesus, da tua presença, Pai querido. Que nós venhamos nos derramar aos teus pés, não só hoje, mas todos os dias, ó Pai querido. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Ministrar os nossos corações nessa noite, ó Deus, através dos louvores, Senhor, das orações, ó Pai, e também da tua palavra, Pai querido. Nós choramos, Senhor, e já te agradecemos, porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu atravessar por mais uma semana, Pai querido. Nós somos muito gratos, ó Deus. Por isso nós te pedimos, Senhor,
louvor com o Ministério Neemias. Amém, amados? Nos colocamos em pé. Nosso Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas. E Ele ainda continua sendo o Deus do deserto. Que eu e você continuemos adorando, exaltando, mesmo no deserto, esse Deus poderoso que tem cuidado de cada um de nós. Amém? Deus
convido agora a irmã Camila para estar fazendo uma oração pelas famílias e também pela nossa cidade. Amém. Vamos ficar de pé, igreja? Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por nos permitir estar aqui mais um dia, Senhor, te louvando, te agradecendo, para ouvir da tua palavra também, ó Deus, que toda palavra ministrada aqui, todo louvor, seja para glória do teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pois é um grande privilégio estar aqui essa noite. Quantas pessoas por aí afora, em nossa cidade, estão perdidas, Senhor, no mundo, que nada pode oferecer, Senhor. Só o Senhor pode oferecer a vida. Só o Senhor morreu por nós, pelos nossos pecados, Senhor. Por isso te damos graças, Senhor, pois sabemos que o Senhor é bom, apesar de todas as nossas fraquezas, todas as nossas iniquidades, ó Deus. O Senhor está conosco em todos os momentos, mesmo quando não percebemos, o Senhor está conosco. Então, Senhor, continua abençoando essa igreja, essa cidade, Senhor, pois em todos os lugares precisamos de Ti, Senhor. Então, volta teus olhos, ó Deus, para essa cidade, que muito há de mal ainda, Senhor. Que as pessoas possam conhecer o Teu santo nome através dos Teus filhos, esses que estão reunidos aqui, também os que não puderam vir, mas que possamos levar o Teu Evangelho para aquelas pessoas que ainda não entregaram suas vidas, Senhor. Essas pessoas de nossa cidade que ainda não Te conhecem, ó Deus. Vemos diariamente casos de homicídio e outros tipos de maldade, Senhor, que o ser humano faz, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia, Deus, de nós. Assim como eu te peço para ter misericórdia também pelas famílias, Senhor. Pois sabemos que é na família onde crescemos, onde aprendemos, Senhor, a viver nesse mundo. Então, que possa nos passar o melhor para nossas crianças, até mesmo para os mais velhos, Senhor, que ainda não Te conhecem, dentro de nossas casas ou dentro do nosso parentesco, Senhor. Que possamos conquistar almas para Ti, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar cada família aqui representada, Senhor. Não sabemos, Senhor, o que cada família passa, mas Tu sabes, Senhor. E sabemos que se Te clamarmos, Senhor, e se entregarmos nossas vidas, nossas famílias a Ti, ó Deus, a Tua vontade será feita. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Então cuida, Senhor, de cada um, cuida do coração de cada um aqui presente. E que possamos cuidar bem das nossas famílias, pois é um bem muito precioso, Senhor. Sei que cada um aqui abençoa o restante do culto, é isso que Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Momento de dedicação de vidas, dízimos e ofertas para a minha igreja. Amém. Vamos se colocar aqui bem. Se reverencia ao nosso Deus. Amém? Segunda pista. Longe do meu Salvador.
mais com a oportunidade, Senhor Deus, de estar, Senhor Deus, aqui, para te servir, para te louvar, Senhor Deus, para te agradecer. Obrigada por cada um de aqui que está, conseguiu, Senhor Deus, estar aqui, Senhor Deus, junto, para te glorificar, Senhor Deus. O Senhor vai aqui, Senhor Deus, a cada coração, Senhor Deus, que se encontra aqui, a cada família, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, o que se passa no seu lar, mas o Senhor sabe de tudo, conhece os seus pensamentos, conhece, Senhor Deus, o seu agir. Ó Deus, conhece, Senhor Deus, as suas escolhas. Abençoa, Senhor Deus, a cada lar, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar, Senhor Deus, isso de oferta. O Senhor sabe para onde é que vai. O Senhor sabe, Senhor Deus, o quanto. Não o Senhor que precisa, mas a tua casa precisa, Senhor Deus, ser mantida, Senhor Deus. Vai de encontro a cada coração que tem esse coração, Senhor Deus, que está aqui para devolver o dinheiro do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor Deus. Amém. Gostaria de saber se tem alguém nos visitando essa noite. Se tiver, peço que se coloquem de pé. Amém. Vamos saudar a igreja, nosso visitante. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Se gostar, fique com a gente. Para sempre, eternamente. Amém. Amém. Seja bem-vindo. A oportunidade agora está com o Ministério de Bem-vindos e logo após a palavra do pastor Messias. Amém? Igreja, vamos agradecer ao Senhor. Nós temos muitas coisas para agradecer. Estarmos aqui é um milagre. Então temos muito que agradecer. E quando nós louvamos, o som mais bonito de se ouvir é o som da igreja. Quando a igreja louva em espírito e em verdade, a gente sente que sobe ao céu como um cheiro suave as narinas do nosso Deus. Amém? Então vamos louvar por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer. Toda a igreja junta, todos nós juntos, em uma só voz, exaltando, louvando, agradecendo. Aquele que já fez tanto, mas a palavra dele ainda diz que ele fará infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e do que aquilo que nós pensamos. Vamos se colocar de pé? Vamos louvar com todo fôlego, com toda gratidão, porque ele é digno e ele faz por nós. E não pense que acabou não, ele irá fazer muito mais por você. Ele vai além.
você tem a vontade de ser transformado, faça desse louvor a adoração, façamos desse louvor a nossa oração, porque Ele escuta as orações. E Ele tem um plano para nós. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Todos juntos louvando ao Senhor, porque Ele é digno. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,
queridos, meus amados irmãos, graça e paz, amém? Nós ainda vamos orar, e depois da oração, as crianças vão para o culto infantil, com a tia Cláudia, né? A tia Lázaro, a tia Lázaro. Então vamos. Eu gostaria que você pudesse orar com o irmão que está do seu lado. Pudesse orar por ele nesse momento. Peça para que Deus derrame bênção sobre a vida do seu irmão. Peça para que o Senhor fale com você e com ele, ou continue falando, né? Porque eu confesso que eu senti muito a presença de Deus nesta noite com o louvor. O louvor foi diferente hoje. Foi maravilhoso. Desde o prelúdio aos hinos com o ministério, com a irmã Helena, com a Edileuza. E é assim que Deus fala, é quando sentimos a sua presença. Então eu gostaria que você pudesse orar com a pessoa que está do teu lado agora. Vamos ficar de pé, por favor. Ore pela criança que está do seu lado também. Ore por alguém que não está aqui, que você gostaria que estivesse. E vamos falar com o Senhor. Querido Deus, Senhor, obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela vitória de hoje, pelo dia, pela nossa escola bíblica, por esse momento, ó Deus, pelo louvor tão magnífico, ó Deus eterno. E nós cremos que o verdadeiro louvor, ele chega de fato, como disse a tua serva, às narinas do Senhor, com um perfume suave. Eu quero nesse instante pedir ao Senhor, por toda a tua igreja aqui presente, por cada um, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Abençoa as crianças que vão se direcionar ao culto infantil, ó Deus. Fala com elas lá, Senhor Deus. Fala com os pequenos. A tua palavra diz: deixai vir a minhas crianças. Abençoa, Pai. E assim, ó Deus, vamos ler a tua palavra. E que a tua palavra entre nos nossos corações, como a tua promessa no livro de Isaías, que ela não volta vazia. Ó Senhor, queremos abrir nossos corações para ouvir a tua palavra. Nos abençoa com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, podem sentar e pode, as crianças acompanham ali a sua Bíblia, a professora, para o culto. Abra sua Bíblia em Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18, do 18 ao 23. A nossa irmã Eduardo já leu esse texto hoje. Vamos ver de novo. Eu gostaria que você lesse com muita atenção. A palavra do nosso querido Deus diz assim. Todos acharam? Digam amém. Amém. Certo homem de posição perguntou-lhe: Ô mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude.
Ouvindo, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem, segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Meus amados irmãos, hoje nós tivemos uma escola bíblica. Eu quero parabenizar os alunos do professor Júnior, porque hoje nós pensamos juntos no capítulo 18 de Gênesis, e fomos ali até o versículo 15, e nós fizemos um desafio para que pudéssemos observar a leitura. E a leitura foi tão bem observada, e eu pedi para que eles descobrissem uma promessa no texto, e eles descobriram. Depois eu pedi para que eles encontrassem algo que chamasse a sua atenção, e eles também encontraram. E todos falaram a mesma língua naquele texto. Depois eu pedi para eles encontrar uma falha, um defeito em um personagem do texto. E ele encontrou quando Sara nega, dizendo que não viu. Depois eu pedi para que eles encontrassem uma mensagem para nós, uma aplicação. E nós conversamos sobre esse texto. E entre as aplicações, a principal delas foi: Deus vê o nosso coração. E foi uma escola bíblica riquíssima hoje. Deus vê o nosso coração. Porque Sara estava na tenda, atrás lá do material que é feito a tenda, por trás da porta, ouvindo que os anjos diziam a Abraão, e ele percebeu que ela riu. Ela riu simplesmente no seu interior, no seu íntimo. E ela não estava ali com Abraão, mas estava lá. Abraão não sabia se ela estava lá atrás da porta. E o anjo do Senhor disse: por que você riu? E ela nega, dizendo que não riu. E nós vimos ali a capacidade de Deus em ver o coração, em ver uma risada apenas do íntimo, um pensamento que a palavra não saiu da boca, e ele viu. E eu aproveito assim a nossa MD para fazer a introdução da nossa meditação, que traz o tema. O tema é o seguinte, irmãos: precisamos, ou teremos que deixar tudo que nos separa do Senhor, porque o Senhor conhece o nosso mundo, o nosso interior. Deus sabe o que passa. Por isso é preciso que você largue tudo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Vamos pensar sério nisso. Sei que muitas vezes nós ouvimos mensagem, mas quando passa do portão para fora, tudo se esquece. E aí a gente volta à velha rotina, começa a repetir as mesmas coisas. Mas eu queria aproveitar nesta noite, já que o nosso Deus está aqui, para que você possa de fato entender que é necessário abandonar tudo que te separa de Deus, tudo que atrapalha a sua comunhão com Deus, tudo que traz engano, achando que você está, ou que nós estamos bem diante de Deus. O Senhor olha para dentro dos nossos corações, e eu sei que não é nenhuma surpresa dizer nesta noite que Deus está olhando para o teu coração agora. Vamos tentar entender o texto. Versículos
aqui é uma mensagem. E Lucas escreveu dizendo que um homem se aproxima de Jesus e faz uma pergunta concernente à vida eterna. E o interessante é que Cristo respondeu a este homem. Observe que a pergunta daquele homem. E quem era este homem? Este homem não era uma pessoa qualquer, ele era um príncipe. Ele era um jovem rico, tinha um certo destaque na sociedade. E era um observador da lei. Você vai perceber que este homem, ele chega para conversar com Jesus, mas ele não foi sincero na sua conversa. Ele chega com um destaque, talvez como um homem que imaginasse que Jesus ia simplesmente lhe dar uma atenção diferenciada, uma atenção melhor do que os outros, por ele ser um homem rico. Mas ele não foi sincero quando chamou Jesus de bom. É interessante o versículo 18, veja comigo. Ele diz: se é um homem de posição, perguntou-me, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus não olhou para a roupa do homem. Jesus não olhou para a posição social daquele homem. Jesus não olhou para a parte externa daquele homem, nem para as palavras. Mas Jesus olha para o coração daquele homem e vê uma hipocrisia, e vê nele algo que não era para estar. Ele percebe que o coração daquele homem não estava voltado para as suas palavras. E é possível que da nossa boca saiam palavras, mas do coração saiam outras palavras. Foi isso que aconteceu. E no versículo 19, nós vamos perceber que Jesus não concorda, porque ele se dirige a Jesus chamando de bom mestre e faz essa pergunta, e Jesus responde lhe fazendo outra pergunta. Não é verdade? Veja o versículo 19. Respondeu Jesus: por que me chamas? Ninguém é bom senão um que é Deus. É interessante isso. Jesus já vai arrebatando o que ele diz. E por quê? Porque, na verdade, meus irmãos, a pergunta é essa: por que me chama de bom? Jesus responde dessa forma: não é Deus. O que Jesus estava dizendo é que o ser humano não tem nada de bom. E aquele homem não estava encarando Jesus como o Salvador do mundo, como Cristo, como Deus encarnado, mas ele estava simplesmente encarando Jesus como mais um rabino, como mais um líder. E Jesus está dizendo para ele que o homem não tem nada de bom. A bondade é exclusiva do nosso Deus, porque Jesus olha para o coração daquele homem e vê uma hipocrisia sem fim, e vê umas palavras que não estavam de acordo com o que saía do coração. E no versículo 20 e 21, Jesus o fez lembrar de algo que ele já conhecia. Observe no versículo 20, Jesus diz assim: sabe os mandamentos? Aí ele vai citando: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse no versículo 21, replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Só que Jesus olha para ele e ele não tinha observado nada disso desde a sua juventude, porque faltava amor ao próximo. Pelo menos nós conseguimos
possível observar e obedecer os mandamentos. Só Jesus cumpriu sem defeito. E ele se enche de si e diz: mas isso aí eu já faço. Isso desde a minha infância. Ele era realmente um conhecedor da lei. Mas se de fato ele fizesse, tanta riqueza que ele tinha, tanta gente necessitada, ele poderia estar dividindo, né? Estar ajudando. Mas Jesus olha e vê exatamente o coração. Como é magnífico o Senhor Jesus. Aí Jesus, no versículo 22, diz: uma coisa ainda te falta, vendo que tens aos pobres e terás o tesouro nos céus. Depois vem e segue. Ele não queria, esse homem não queria arcar ou assumir as responsabilidades de um verdadeiro servo de Deus. É interessante que o versículo 23 diz que ele ficou triste, mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vou vender tudo que tem e dar aos pobres. Irmãos, nunca foi proibido ninguém servir, mas o Senhor nunca concordou quando o homem faz da riqueza de qualquer coisa por ser Deus. Não é proibido. A verdade é que o que Jesus encontrou naquele homem foi um homem totalmente voltado para os seus bens, e chega disfarçando, chamando Jesus de bom. Foi um homem que amava tudo que possuía, era devoto do seu dinheiro. Claro que Jesus não está dizendo que você e eu, nós temos que vender as nossas coisas, ou aquilo pouco que temos, para dar aos pobres, vender sua casa para dar aos pobres. Não, Jesus não está dizendo isso. Mas para aquele homem era necessário. Porque o caso dele era preciso tocar exatamente naquilo que estava interferindo a sua adoração. E tem um texto na palavra do Senhor, dos Evangelhos, de Jesus chama o dinheiro de Senhor. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, que é dinheiro. Porque o dinheiro tem sido, era de fato o Senhor daquele homem. E o Senhor não tolera esse tipo de hipocrisia, porque o Senhor vai lá no fundo do coração do homem. Queridos irmãos, é preciso deixar tudo que nos separa de Deus, porque o Senhor nos conhece por dentro. Ao olhar para você agora, nesse momento, aqui é um culto dedicado a Ele, então a presença de Deus é real aqui, e Ele analisa cada um de nós. Ele sabe o que nós estamos pensando. E eu quero dizer que aquele homem se aproximou de Deus para fazer uma pergunta concernente à vida eterna. Ele queria a vida eterna, mas não queria cumprir com o papel de um verdadeiro servo, de uma pessoa salva. E você, ao se aproximar de Jesus, o que você vai perguntar? O que é que você vai perguntar ao Senhor? O que é que nós perguntamos a Deus? O que nós temos falado com o nosso Senhor? Ele nos dá o privilégio de levantar a nossa voz até o seu trono, mas o que é que você tem perguntado a Deus? E a outra pergunta é: como você tem se direcionado a Deus? Como você tem se apresentado a Deus? Quando nós chegamos para perto de Deus, ou quando nos apresentamos ao Senhor para adorar, para cantar um louvor, para orar, para pregar, o Senhor vê a nossa sinceridade, e nós precisamos ir com o coração sincero diante de Deus.
uma causa divina. Observe, meus amados irmãos, Timóteo disse assim, aliás, Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. Eu não sei como você tem se aproximado de Deus, o que você tem perguntado ao Senhor, o que você tem pedido. Eu não sei se o seu culto, como tem sido o seu culto durante esses anos que você faz parte da igreja de Deus. Eu sei o meu, e o meu precisa melhorar. Se você disser, como disse aquele homem, eu já sou assim, eu já adoro a Deus, eu louvo a Deus por isso. Mas mesmo assim, eu digo que você ainda precisa adorar mais. Porque o que eu entendo é que nós podemos fazer muitas coisas de maneira mecânica, como aquele homem fazia. Mas uma coisa que aquele homem fez, nós não fazemos, é se direcionar a Jesus como se não fosse o Salvador. Apesar dos nossos defeitos, todas as vezes que você e eu, todas as vezes que nós levantamos a nossa voz para fazer uma oração, nós estamos acreditando que Jesus é o Salvador. Aquele homem não. Mas muitas vezes nós temos ido a Deus não com tanta sinceridade, apenas com interesse. Nós podemos elaborar uma oração até com palavras bonitas, mas isso não quer dizer que é sincero. Nós podemos cantar com a voz afinada, bonita, mas isso não quer dizer que o louvor só. Eu posso pregar aqui uma mensagem bem elaborada, até interessante, cheia de verdade, mas não quer dizer que ela está falando mesmo comigo, que eu estou emocionado com isso. Porque nós, às vezes, está faltando sinceridade. Irmãos, como você tem procurado a Deus? Tem sido a sua resposta para Deus? Quando o Senhor responde a nossa pergunta, como uma resposta? Por que me chama de bom? Por que você me adora? Eu quero pensar junto com você para que a gente possamos nos quebrantar diante de Deus. Entender que Deus é quem é, o Deus eterno. Nós somos homens e mulheres cheios de defeitos e que precisamos de Jesus para consertar a nossa vida. Aquele homem, quando chama Jesus de bom, o que ele achava bom na verdade era a vida dele, era ele. E muitas vezes nós também temos a mesma intenção, nos achando bom ou melhor do que os outros. Mas diante da poderosa mão de Deus, todos nós, sem exceção, devemos nos humilhar e entender que se tem alguma coisa boa em você, meu irmão, não é porque você é por causa de Cristo, por qual amor você. É só por isso. E isso nos chama a responsabilidade para cultuar o nosso Deus com mais excelência. Porque o Senhor nos faz lembrar de quem nós somos e daquilo que nós já aprendemos, assim como ele disse naquele homem. Ele disse: você conhece os mandamentos. E Jesus cita os mandamentos. E ele disse: aí eu já tenho observado desde a minha juventude. Mas o Senhor vai detectar que ele podia até fazer cumprir alguns de maneira mecânica mesmo, ao pé ali da letra, alguns, mas todos não. Porque como se explica um homem tão rico que fica triste quando Jesus manda ir abençoar os pobres? Você pode dizer: mas eu também não faço. Eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, eu faço isso todo dia e louvado seja Deus por isso. Mas eu quero dizer que as nossas palavras, meus amados irmãos, se não for sincera, não nos leva a lugar nenhum.
E o Senhor pode nos reprovar. A dependência de Deus, o coração quebrantado, Deus não despreza, disse Davi. Por isso, o Senhor nos vai lembrar. Qual é o mandamento que o Senhor nos lembra? Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas aí nós temos as nossas atividades, nós temos os exercícios que precisam ser praticados por nós, como crentes, na nossa realidade, na nossa cultura, o nosso agendamento mensal. Nós sabemos de tudo. Se Jesus estivesse aqui e estivesse nos lembrando das atividades que nós deixamos de fazer, será que eu ia com hipocrisia dizer: não, Senhor, eu faço tudo isso? Meus irmãos, uma coisa é certa, nosso Deus está olhando para nós. Nós precisamos fazer tudo para glorificar a Deus. Se a minha vida e a sua não glorificar a Deus, nós precisamos fazer uma análise, uma autoanálise da nossa vida e perguntar para nós mesmos quem eu sou de fato, o que eu estou fazendo para agradar a meu Deus. Vocês já leram o texto em que Jesus curou 10 leprosos. E a lepra era uma doença terrível. Mas somente um glorificou a Deus. E Jesus se entristeceu por causa dos 9. Não porque Jesus não estava preocupado que ele viesse agradecer a Jesus. Mas Jesus queria que eles glorificassem a Deus por aquela libertação magnífica que Deus fez. O que Deus tem feito por mim e por você, o Senhor quer que você glorifique a Deus. E se nós puxarmos pela memória, nós vamos ver quantas maravilhas, quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós, para que possamos glorificar a Deus com a nossa maneira de viver, com aquilo que nós temos. Só o fato de termos acordado hoje, tomado um café, almoçado, jantado e chegado aqui, é uma pequena, na verdade, você pode achar pequeno, mas é algo grande que Deus fez por você. E já é motivo para você agradecer a Deus. Jesus detecta no nosso coração tudo aquilo que ele não concorda, seja o pensamento dele, seja a própria avareza. Quando se falou no dinheiro, ele se entristeceu, e muitas vezes tem acontecido isso com a gente. Quando a palavra de Deus nos ensina que nós temos que contribuir com a obra de Deus, com as nossas ofertas e dízimos, muitas vezes nós fazemos vista grossa para isso, e isso não está agradando a Deus. E eu preciso me concentrar nisso e tentar resolver essa questão. O que Deus tem detectado em você, meu amado irmão? A avareza, a adoração? O que Deus tem encontrado em você? Precisamos deixar tudo que impede a nossa adoração. Interessante que quando Jesus foi repreender aquele rapaz, foi dizer o que ele tinha que fazer, Marcos registrou dizendo que Jesus olha para ele e ama aquele homem. Jesus o amou e disse assim: falta apenas isso, vender o que você tem, porque é exatamente aquilo que estava interferindo em tudo. Aquele homem era egoísta. A sua riqueza era o seu Deus. E o Deus do mundo é aquilo ao qual ele entrega todo o seu tempo, pensamento e devoção. A quem você tem entregado o seu tempo, pensamento e devoção? Se não é ao Senhor que você entregou, você está trocando. Você está invertendo os valores e assumindo outro Deus como seu Deus. E isso acontece muitas vezes em nós de maneira sutil. Não é difícil a gente perceber, só que o nosso Deus está aqui para fazer com que a gente entenda isso
que a nossa devoção, a nossa atenção tem que ser voltada toda para Ele. Não vai impactar para você realizar suas tarefas diárias, seu trabalho, de forma nenhuma. Porque aquela palavra que diz: eu não tive tempo, eu não tenho tempo. Essa palavra não convence o Senhor. Por isso eu quero pensar junto com vocês. O que nós estamos perguntando ao Senhor: como o Senhor tem nos respondido? Quem é que fala o nosso Deus? Será que nós não temos criado um ídolo para nós? Eu quero concluir dizendo o seguinte: precisamos ir a Deus com sinceridade, deixar tudo que impede de adorar, pois Ele conhece o nosso tempo. Amém. Deus nos ajude a entender a sua palavra. Eu gostaria de convidar mais uma vez o grupo de louvor para cantarmos aquele hino, compromisso maior. Vamos cantar. Compromisso maior. Que nós possamos assumir a cada dia o nosso compromisso com Cristo. Ainda há tempo, irmãos. Somos igreja. O Senhor nos ama. E o desejo dele é que nós possamos, de fato, ter o Senhor como nosso verdadeiro Deus. Como nosso Deus. Como o Senhor da nossa vida.
comparado com